Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani. Eu sou a Monique. Eu sou a Ju. E a gente é do curso de Pedagogia da Unicinos. E hoje a gente vai falar sobre a abordagem Reggio Emília. Lembrando, ela não é um autor, e sim uma cidade que fica localizada lá no norte da Itália. Vocês já ouviram falar? Existem algumas abordagens que as escolas podem desenvolver no seu cotidiano pedagógico, mas a maioria delas acaba não explicitando suas escolhas. E, ao mesmo tempo, acabam misturando ideias e conceitos, fazendo uma confusão entre princípios e práticas. Então, como a Dani já disse, Reggio Emília é uma cidade que fica no norte da Itália. E logo depois da Segunda Guerra, num vilarejo bem pertinho dali, chamado Villa Cella, um mutirão de famílias, mas principalmente de mães, se uniram para construir uma escola com os destroços que sobraram da guerra, tipo tanques de guerra, cavalos, caminhões, essas coisas, para que as crianças, para que seus filhos tivessem uma educação melhor, top de linha. Na primavera de 1945, o pedagogo e educador Loris Malaguzzi, que estava em Reggio Emília ou em Bolonha, não lembro, enfim, que estava naquela região, ficou sabendo, desse projeto, pegou sua bicicleta e foi até lá. Sim, pessoal, de bicicleta. Chegando lá, ele se envolve nesse movimento com as famílias em busca de uma escola gratuita, laica e de qualidade. Para tudo. Gratuita, laica e de qualidade. Tudo que a gente quer. A escola ficou pronta em 25 de abril daquele ano e sua administração era feita pelas famílias, pela escola, pela comunidade, todos se ajudando, como se fosse uma cooperativa, entendeu? A ideia geral era que as crianças fossem protagonistas do seu próprio aprendizado. Essa abordagem ficou tão conhecida que em 1991, uma revista dos Estados Unidos fez um ranking das melhores escolas do mundo. E a escola Diana, que fica na rede municipal de Reggio Emília, foi classificada como uma das melhores escolas de educação infantil ever. Nessas escolas não existem auxiliar de ensino, mas sim 2 professores e o ambiente que se transforma no terceiro educador. Sim, um professor, mais um professor e o ambiente que se transforma como terceiro educador. Tá, mas como assim, Ju? Calma, eu te explico melhor. É que o ambiente é muito importante, porque é nele que as crianças se relacionam, se comunicam e passam a maior parte do dia. A ideia é que o ambiente seja organizado de forma que as crianças possam desenvolver a sua própria autonomia. O ambiente deve ser um espaço em que a criança tenha interesses, tenha vontade de estar lá e vontade de aprender. Para completar, Malaguzzi fala dos materiais. Esses materiais devem potencializar a criatividade das crianças. Só que para o Malaguzzi, material não é listinha de material, não. Não é 50 folhas de ofício, 3 folhas de EVA ou folha colorida. Material para o Malaguzzi é linguagem, é a forma em que a criança se relaciona com o ambiente. Relação. Essa é uma palavra muito importante para o Malaguzzi. Aliás, a abordagem dele é conhecida como a pedagogia das relações, entendeu? Calma, deixa que eu te explico melhor. A pedagogia das relações ela tem um lance fundamental na hora de pensar a educação como emancipação e produção de sentido. Malaguzzi fala que deve existir 3 protagonistas, isso mesmo, só 3. As crianças, a comunidade e os professores, e que a chave de tudo é a relação entre eles, que vai marcar a diferença no processo educativo. É mega importante lembrar que a participação da comunidade, especialmente das famílias, é o que vai tornar a abordagem Reggio Emília uma das que vai marcar uma ideia de pertencimento, de cidadania e de responsabilidade em relação às crianças. Ou seja, não se terceiriza a educação, mas se cria uma educação entre escola e família, criando assim uma comissão de famílias. Mas isso já dá para ser um outro vídeo. Relação é um modo de ensinar, um modo que as crianças aprendem se relacionando entre a gente e com o mundo. Então, Malaguzzi escreve um poema que se chama As 100 Linguagens. E ele vai retratar sobre essas 100 formas que a criança tem de interpelar o mundo. Tem uma parte dele que eu adoro, que fala assim: a criança é feita de 100, ela tem 100 mãos, 100 formas de pensar, 100 formas de jogar e de falar. Não é lindo? Agora você imagina, a gente entra numa escola e nas paredes não existem patati patatá, ursinho Pooh e nem florzinhas de EVA penduradas. O que tem são documentações pedagógicas que vão retratar o cotidiano e vão dar uma narrativa sobre o que está acontecendo dentro daquela escola. Não é lindo? Nas escolas de Reggio Emília, essa forma de comunicar, ela
ela é mega importante, porque seria como se as paredes falassem, Malaguzzi sempre disse isso, não é mesmo? Mas olha só, a documentação pedagógica não está relacionada só a pendurar painéis na parede. Ela está ligada à didática do professor, porque é a partir dela que o professor vai criar, vai produzir, vai planejar a sua aula, vai planejar os materiais que ele vai utilizar com as crianças, para que isso desenvolva as aprendizagens das crianças. Tem escolas aqui no Brasil que se inspiram na abordagem Reggio Emilia. Claro que possuem algumas diferenças, mas é interessante notar que nelas existem espaços de aprendizagem para que a criança possa desenvolver a sua própria aprendizagem, os seus próprios sentidos e os seus próprios projetos. Então, essa é a abordagem Reggio Emilia que enxerga o potencial da criança e a torna protagonista da sua própria aprendizagem. Então, galera, esperamos que vocês tenham gostado do nosso vídeo que fala sobre a abordagem de Reggio Emilia. E que, de alguma forma, provoquem vocês a pensar e construir uma nova educação infantil. Tchau!